todos. Eu sou Tiago de Matias Araújo, sou psicólogo, pós-graduando em saúde pública e eu atuo hoje num CAPS em Santo Amaro da Imperatriz, que vai atender também aos municípios vizinhos, né? Nós temos 7 municípios total nesse CAPS microrregional e estamos ali atuando, tentando trazer e trabalhar o conceito de saúde mental, né? E quero agradecer imensamente o convite para estar aqui, para estar compartilhando um pouquinho, construindo também, né? Compartilhando, na verdade, as ideias que eu tento construir em cima do tema do burnout, trabalho em perspectiva, né? E agradecer demais esse espaço para a gente poder construir, colaborar, né? Conjunto. Eu acredito muito num conhecimento que se faz no coletivo, que se constrói no espaço social, né? Primeira vez que eu fui convidado foi no ano passado para falar um pouquinho sobre burnout. Então, desde então, eu venho entendendo, me aproximando um pouco mais do tema também, e é uma honra poder estar aqui compartilhando com vocês. A ideia hoje, então, é trabalhar, né, a síndrome do burnout, mas principalmente tentar trazer uma perspectiva do ponto de vista do campo de trabalho. Digo tentar porque, como eu disse, acho que isso é uma coisa que a gente precisa ir construindo juntos no coletivo, certo? Em relação a conceito, então, a síndrome do burnout, ela não vai ter um conceito um único conceito definido, né, como a única verdade ou a única forma de se ler a síndrome, mas nós vamos ter então um processo de adoecimento físico e psicológico, né, que vai ser caracterizado principalmente pelo esgotamento mental. Dentro da síndrome do burnout, o principal fenômeno que a gente vai estar olhando é para esse esgotamento, para esse limite. Muitas vezes esse limite que a gente não conseguiu olhar ou não conseguiu estabelecer e de repente quando ultrapassamos, entendemos o processo de adoecimento, né? Geralmente nós vamos conectar isso com as atividades laborais e digo geralmente porque existe uma discussão mais recente sobre a ideia de que o burnout tem a ver com cuidado, né? Com o excesso de foco em uma única atividade, muitas vezes a atividade laboral, mas que também pode se estender, por exemplo, a uma maternidade, né? Que não é remunerada, mas também não deixa de ser uma atividade que vai envolver o cuidado, certo? Nós vamos ter, então, pensando na etiologia, quando que esse tema começa a ser discutido, quando que ele começa a ser organizado também para pensar essa enquanto síndrome, né, essa condição, esse processo de adoecimento enquanto uma síndrome. Então a gente vai ter o termo empregado lá pelo Herbert Freudenberger, lá em meados de 70, da década de 70 ali a gente começa a ter esse olhar para esse processo do trabalho e para esse esgotamento mental, né, como nós vínhamos falando, e é quando ele começa então os seus ensaios clínicos, começa a entender o que está acontecendo com os seus pacientes que o procuravam, né, que ele atendia, que ele entendia que estavam ali num processo de exaustão. Então, as primeiras definições que ele coloca vai ser sobre saúde mental, e aí a gente vai focar aqui também o quanto o processo do burnout envolve, sim, principalmente não só questões físicas, né, não só sinais físicos, mas principalmente as questões ligadas à saúde mental. E também vai ter uma característica muito específica que eu acho que é muito válido para a gente poder estar discutindo o burnout nesse momento, tanto para nós quanto para aqueles que nós atendemos, seja na atenção básica, seja na média complexidade, que é as pessoas que trabalham como cuidadores. E não digo só cuidadores, mas direto aos cuidados de uma população. Quando a gente tem o início tentando entender, tentando coletar dados também para ver como está funcionando essa síndrome, como que a gente chega nessa síndrome, a gente percebe que tem um elo entre as pessoas que chegam nesse esgotamento mental com as atividades que elas exercem, e não por um acaso
são muitas pessoas ligadas à área da saúde, ou do cuidado com o outro, né? Do cuidado constante com o outro, daquele que exige do profissional uma atenção não só de aquilo que a gente faz enquanto processo, mas de nós também. Eu trabalho com saúde mental no CAPS e eu costumo dizer que a principal ferramenta de trabalho que nós temos é o vínculo. E ela também é uma ferramenta muito complicada, às vezes, de estabelecer, porque ela exige do profissional. Muitas vezes eu não tenho um procedimento padrão para os atendimentos dos nossos usuários, mas vai chegar o usuário a qualquer momento naquele espaço e a gente vai lá, vai despender um tempo para ouvir. Isso pode ser 10, 15, 50 minutos, uma hora, duas, né? Já teve atendimentos aí de se estender uma tarde inteira. Então, tudo isso tira também do profissional, coloca no profissional também este processo de partilhar do cuidado. Por isso, quando a gente está olhando lá para o início das definições da síndrome de burnout, a gente vai acabar encontrando esse elo comum de que é muito comum a gente perceber o esgotamento mental crônico, principalmente nos profissionais da área da saúde. Lá em 78, então, a gente vai começar a entender um pouco mais como agrupar esses sintomas, como estabelecer uma forma de quantificar, né, para torná-lo mais palpável. Processo científico natural que nós temos. Então, a gente tem a criação pela Christina Melask do MBI, que é o Melask Burnout Inventory, né, que vai ser desenvolvido, como eu falei, em 78, pela Christina Melask e pela Susan Jackson, uma escala que vai servir, então, como referência, né, que vai conseguir captar, que vai tentar agrupar um pouquinho daquela experiência que as pessoas estão passando nesse processo de adoecimento, para a gente conseguir definir, então, tentar propor alguma ideia, né, de como funciona isso e também criar dados epidemiológicos para que a gente possa, então, compreender e criar linhas de cuidado para a questão do esgotamento mental. Nós vamos ter, então, essa escala analisando primeiramente. Opa, acho que foi demais. Nós vamos ter, então, primeiramente, essa escala ocupando 3 dimensões e, posteriormente, a gente vai adicionando outras, né? Pensando que isso foi proposto lá em 78 e a gente está em constante mudança também enquanto indivíduos, enquanto sociedade. E aí, então, a gente tem uma outra dimensão. Mas as 3 primeiras dimensões analisadas, então, que nós temos é a exaustão emocional, despersonalização e realização profissional. São essas as 3 dimensões que a escala se ocupa de tentar compreender, tentar mensurar, né? Se é que isso é possível. Nas dimensões de análise, então, exaustão emocional, que a escala vai tentar compreender o quanto que a gente teve uma diminuição, muitas vezes, do entusiasmo para as atividades, de passar para vocês. O quanto que nós vamos ter uma diminuição do entusiasmo e uma perda de energia para as atividades, isso vai estar ali dentro da dimensão emocional. O quanto que a pessoa também consegue perceber este esgotamento, principalmente quando tange as questões laborais, quando envolve ir para o trabalho, quando envolve desenvolver as atividades que eu costumeiramente faço e que antes talvez me desse prazer, e agora nesse momento eu já não consigo mais. Mas também a gente vai falar de frustração, vai falar de tensão, de outras e quaisquer atividades desempenhadas, né? Essa separação que a gente faz como se tivesse uma vida do trabalho e uma vida pessoal separada, à parte, ela muitas vezes é uma separação didática, né? Eu costumo dizer para os usuários no CAPS, muitas vezes, e para os meus colegas de trabalho também, que eu geralmente passo mais tempo nas minhas atividades de trabalho do que com meu próprio esposo em casa, né? Na minha vida, com as pessoas que eu amo. Eu passo mais tempo, né? Porque a gente acaba ali dedicando a energia, 8 horas, quem sabe mais de trabalho, e acaba uma sobrecarga dessa atividade e também das nossas relações. Então, é muito comum que a gente faça separação como se fossem só da dimensão do trabalho, mas quando a gente percebe que está começando no esgotamento mental,
Ele vai talvez iniciar no trabalho, mas vai se estendendo para outras partes e outras áreas da nossa vida. Nós vamos ter então, também a segunda dimensão que essa escala tenta compreender é a despersonalização. Principalmente, ela é caracterizada principalmente pela relação com o outro. Então, antes eu tinha muito prazer em conversar com as pessoas que eu atendo, com os pacientes que eu atendo, com a vizinha, tinha prazer em conversar nas minhas relações de trabalho, e de repente isso começa a modificar. Eu começo a entender que já não tenho mais esse prazer, né? A escala tenta medir o quanto de relações interpessoais nós continuamos mantendo e o prazer por elas também. O quanto a gente apresenta uma certa agressividade, muitas vezes as coisas começam a nos irritar muito mais, então ela tenta dar conta também dessa dimensão que ela vai chamar de despersonalização. Nós vamos ter então também a questão terceira e última, uh, dimensão que a escala se propõe a analisar, é a dimensão, então, da realização profissional. O quanto aquele trabalho me faz sentir realizado. O quanto a atividade que eu desenvolvo, aquilo que eu produzo, né, o cuidado que eu tenho, pensando na área da saúde, o quanto ir para a UBS, o quanto ir para o CAPS, o quanto atender as pessoas que eu atendo, o quanto estudar as coisas que eu estudo, ler as coisas que eu leio geralmente, que são voltadas para a área do trabalho, o quanto isso ainda tem algum sentido para mim. Em algum momento, o burnout, o esgotamento, ele começa também a ir minando a nossa sensação de prazer com aquilo que a gente desenvolve, principalmente. Quando a gente chega nesse estágio, e é isso que a escala também tenta compreender, em que momento que nós estamos, eu ainda tenho uma realização, eu ainda tenho um certo prazer, mas já estou me sentindo muito cansado. Ele vai tentar alinhar um pouco do que a gente está entendendo como uma experiência de esgotamento. E aí a realização profissional aparece como essa dimensão de compreensão do o quanto eu ainda vejo sentido naquilo que eu faço. Mais para frente, a gente vai ter uma outra dimensão anexada junto a essa escala e junto àquilo que a gente compreende como dimensão importante para analisar dentro da síndrome do burnout, que é a questão psicossocial. É impossível a gente pensar, como eu falei, o trabalho isoladamente das nossas outras áreas. Então, essa dimensão psicossocial, a ideia dela é levar em consideração nosso contexto de vida, como que esse esgotamento está afetando as nossas outras relações, né, interpessoais, as nossas outras atividades, o quanto nós temos ainda de hobbies, de interesse com o nosso território, de quanto eu ainda vejo prazer em sair da minha casa, o quanto eu vejo prazer em desempenhar atividades que eu desempenhava, de uma dimensão um pouco mais plural, né, um pouco mais abrangente, que é a ideia do psicossocial. Falando em termos de Brasil, então, estou trazendo esse apanhado histórico geral para a gente poder estar na mesma página, falando sobre esgotamento mental, né? Sobre a síndrome do burnout. Então, quando a gente traz isso para o contexto brasileiro, a gente já vai colocá-lo aqui como um termo técnico. Se Freudenberger estava fazendo seus ensaios, tentando entender, e a Cristina Velasquez já traz uma escala bem definida, ou vai tentando construir esse instrumento de avaliação, quando chega no Brasil, ele já chega como um termo técnico, ele já chega como uma questão observável, uma questão que nós já trazemos, então, para a Lei 3.048, como vocês podem ver, de 99, da Previdência Social, que vai categorizar o burnout aqui como uma doença ligada ao trabalho. E aí, então, a partir disso, a gente começa a conseguir pensar em maneiras e linhas de cuidado da síndrome do burnout. Passando, então, um pouco mais para uma questão prática, talvez pragmática, pensando em relação aos sinais e os sintomas, né? A síndrome do burnout, ela pode ser percebida de forma autoavaliativa, ela não necessariamente precisa ser um diagnóstico específico, apesar de que a gente vai ter essa proposta de um diagnóstico muitas vezes pelos profissionais, né?
você vai ao psicólogo e de repente ele está ali na psicoterapia, ele te propõe olhar para essa questão do limite, da exaustão mental, né? Mas ela também pode ser auto-percebida. À medida que nós conseguimos entender, que nós conseguimos compreender como está a nossa relação com o trabalho, como que a gente estabelece essa relação com o trabalho, a gente também consegue ir avaliando o quanto a gente pode estar entrando ou não para essa síndrome, né? O quanto a gente pode estar próximo ou não desse esgotamento, certo? Os seus desdobramentos, então, ele vai ter alguns aspectos que vão englobar tanto as questões físicas quanto questões emocionais e também psicológicas. Mais uma separação um pouco didática, né? Não tem exatamente como a gente separar onde começa o emocional, o psicológico, e como que se distancia do físico. Mas a ideia é a gente conseguir pensar alguns sintomas para identificar em nós e muitas vezes em quem está próximo de nós, a gente não está chegando próximo de uma exaustão. Dentro dos aspectos físicos, então, a gente vai falar de fadiga, né? Quando de repente eu faço poucas atividades ou bem menos atividades do que eu fazia antes, e isso já me deixa muito exausto, muito cansado. Quando eu também tenho essa dificuldade de pensar em iniciar essa tarefa, que isso já vai me deixar exausto de alguma maneira. A insônia, né? Muitas vezes, quando a gente tem uma redução na nossa qualidade do sono, quando a gente perde o sono, pensando no trabalho ou não também, quando a gente tem uma dificuldade de uma irregularidade nesse sono, né? A gente é um sinal para a gente ficar atento. As questões de dores musculares, então parece que eu não fiz muitas atividades, mas isso ainda tá ali na tensão, tensionamento dos meus músculos e, enfim, alterações no apetite. Eu de repente passo a comer em excesso ou então a comer pouco, né, dependendo de como que era o nosso ritmo anterior, e aí a gente percebe essa alteração no apetite e, mais uma vez, um cansaço excessivo. Então, nem parece que aquela atividade foi tão cansativa, mas mesmo assim eu me encontro num desânimo, num cansaço, numa dificuldade de exercer tarefas, sejam elas do trabalho ou não. Eu sempre estou trazendo essa ideia do trabalho ou não, porque senão parece que a gente vai sempre ter que ligar o burnout diretamente ao meu espaço de trabalho. Se eu estiver cansado de realizar as minhas tarefas burocráticas no trabalho, pode ser que eu esteja em burnout. Não, a gente precisa fazer uma avaliação do campo social dessa pessoa, né? Às vezes não é no trabalho que isso vai refletir, às vezes no trabalho eu ainda consigo manter aquela ideia de produtividade, mas já também não consigo ter o prazer, ou então já não consigo fazer a minha caminhada que eu fazia, já começo a ter uma diminuição das minhas tarefas por conta de cansaço, né? Dentro das dimensões, então, emocionais, nós vamos ter frustração, né? Eu tento realizar uma atividade, ou eu espero que eu vá conseguir realizar uma atividade em tanto tempo, em tantas horas, em tantos minutos, e aí eu já não consigo mais, talvez por conta do cansaço, talvez por conta das dores, né? Eu já não consigo mais exercer essa atividade ou fazer dessa maneira, e isso me causa uma extrema frustração. Ou então eu tinha uma expectativa sobre o meu trabalho, uma expectativa sobre as minhas relações, e de repente elas não chegam, não correspondem, a gente também vai ter essa frustração. Anedonia, né? Aquela perda do prazer pelas coisas que eu desenvolvo, pelas atividades que eu faço, pelas interações que eu teria, eu já, sei lá, eu já me encontro num estado de cansaço que eu não desejo mais encontrar os meus amigos, não desejo mais receber visitas, não desejo mais ter algum tipo de interação, ou hobbies que eu tinha e de repente eles não têm mais nenhum sentido para mim. Essa falta de sentido nas atividades é o que a gente vai caracterizar como anedonia, que vai aparecer também dentro da síndrome do burnout. Sensação de competência, agora pensando mais no campo do trabalho mesmo, então as expectativas que eu criei para mim e de repente eu já não consigo mais cumprir com essas expectativas. Eu me recordo de quando eu fui chamado, quando me convidaram a primeira vez para falar sobre burnout,
Eu tenho até uma colega, uma amiga que ri muito desse processo, né? Que ela acompanhou esse processo de construção, que era eu estava num momento muito crítico da carreira profissional, da visão de futuro, em que muitas das vezes, quando você começa a se aproximar do material, você vai se identificando também com alguns pontos e acendia assim sinais vermelhos, enfim, né, luzes vermelhas de alerta sobre o quanto a atividade laboral estava consumindo, o quanto a expectativa estava consumindo, o quanto a sensação de um perfeccionismo para aquilo que a gente faz e aí a gente não alcança aquele perfeccionismo, o quanto tudo isso também vai contribuindo para a gente entrar nessa exaustão, nesse processo de combustão, como diria, como sugere o nome burnout, né? E aí, então, nós também podemos ter uma questão de ficar mais agressivos, mais ríspidos, com uma taxa de tolerância muito abaixo do que seria o nosso habitual, né? Tudo isso, enfim, eu gosto de pensar que a agressividade aqui, né? A agressividade no geral, ela é uma forma de tentar regular e organizar aquilo que eu me sinto impotente para fazer. Então, eu me encontro diante de uma impotência e, diante dessa impotência, a minha resposta muitas vezes é agressividade, numa tentativa de dar conta daquilo que a gente está não conseguindo, ou que a gente está esperando, né, que conseguisse. Então, nos aspectos psicológicos, nós vamos ter essa percepção da impotência, né, que eu falava sobre a questão da agressividade. Então, eu me percebo impotente diante da situação, eu me olho diante do meu trabalho e sinto que não estou conseguindo entregar o que eu imagino que deveria ser entregue, então me sinto impotente. Questão do isolamento, né, a gente fala de um lado da anedonia, de um lado da perda do prazer, do outro também essa questão do isolamento, do dificuldade de sustentar as relações, dificuldade de entender que aquela relação ela tá o quanto aquilo vai me cansar, o quanto aquilo vai exigir de mim, então eu vou me isolando, eu vou me recolhendo, pensando no quanto eu gasto de energia para manter essas relações, muitas vezes. A diminuição do desejo de produzir, né? E aí quando eu digo aqui produzir, não é produzir no sentido do trabalho, mas de qualquer coisa que a gente entenda como criativo, como inovador. A gente perde aquela sensação de prazer em construir, em fazer, em inventar. Então, pode ser uma pessoa que antes tinha um desejo de mudar, reformar, fazer, e agora também já não tem mais essa dinâmica, já não tem mais esse prazer por aquilo que está fazendo, né? E aí então nós temos também o impacto nas nossas relações interpessoais. Então eu já começo a ter problemas no meu casamento, eu já começo a ter problemas com os meus filhos, já começo a ter problema com parentes próximos, com os meus amigos, eu começo a querer cada vez estar dessas interações, dessas relações, certo? Alguns dados que eu gostaria de trazer em relação ao Brasil, tá? Esse é um estudo feito no Brasil, ele tem um recorte de 10 anos, né? Então, foi um estudo bem grande feito sobre a síndrome do burnout, coletado através dos formulários ali que foram feitos com a escala ou então de diagnósticos realizados por profissionais da área da saúde. E são alguns dados, eu convido vocês depois a darem uma olhadinha, mas alguns pontos que são importantes eu gostaria de trazer é um aumento significativo, não sei se para vocês vai estar puxando aí, mas é um aumento significativo de notificação dos casos de burnout num recorte muito específico, né? Essa tabela ela vai de 2012 a 2022. Dentro deste processo nós temos a pandemia, né, que modificou as nossas relações de trabalho, as nossas relações interpessoais, a forma como a gente lida com o trabalho, né? Nós vamos ter um nascimento de outras categorias de trabalho, como o fortalecimento do home office, né? Como que a gente faz essa conexão, esse cuidado de se eu trabalho em casa,
como que eu vou para casa e deixo o trabalho no trabalho e a casa na casa. Nós começamos a ter outras profissões que antes não existiam. Mais para frente a gente vai falar de contexto de geracionalidade, né? O que que significa, por exemplo, um trabalho como digital influencer. E aí a gente vai ter, então, essa conexão e esse aumento das notificações bem depois ali da pandemia. Algumas regiões mais, outras menos, como vocês podem ver, a região sudeste e a a região sudeste e centro-oeste ali, nordeste também vão ter aumentos significativos em relação ao notificação e diagnóstico de burnout, né? Nós vamos ter uma outra característica muito interessante também lá no finalzinho desta tabela. Deixa eu ver se eu consigo aproximar para vocês. Que é a quantidade da notificação ou do diagnóstico em relação ao sexo, né? Eu não consigo aproximar bem ali para vocês, mas vocês podem ver que nós temos uma quantidade numa constante, né, de que a quantidade e a prevalência da síndrome é muito mais diagnosticada no sexo feminino. Remontando um pouquinho daquilo que a gente estava recuperando do, da questão histórica, nós vamos ter o burnout muito conectado com os profissionais que cuidam de outras pessoas, né? Profissionais que focam no cuidado com o outro. E nós sabemos que áreas como a psicologia, como a enfermagem, têm uma população feminina muito maior, né? Uma quantidade de profissionais do sexo feminino muito maior, o que também acaba trazendo esses dados dessas linhas, desses profissionais que cuidam de outras pessoas, assim como as jornadas, né? A gente sabe que nós vivemos num contexto, e esses dados são dados do Brasil, nós vivemos num contexto mundial, mas muito aqui também no Brasil, de mulheres que são mães solo, que são as principais cuidadoras das suas famílias, principais chefes das suas famílias, e que por vezes dividem todas essas jornadas dentro de um mesmo dia, né? Trabalho, casa, filhos, pai, mãe, muitas vezes. Então, nós vamos ter no público feminino aí uma cobrança muito maior de tarefas e de funções que elas desempenham, né, que as mulheres acabam por desempenhar, o que traz também esse esgotamento como uma prevalência dentro do gênero feminino. Em relação a alguns dados também, nós temos ali um recorte de 2012 a 2017 e depois de 2018 a 2022 em relação ao região do país, né? E aí a gente vai ter de novo o Nordeste e o Sudeste como uma prevalência muito maior, sobretudo nos anos que passaram depois da pandemia. Quando, quando o convite foi feito para eu falar sobre o burnout, desde a primeira vez e até mesmo nessa, uma coisa que sempre me chama a atenção é que muitas vezes a gente fala do burnout, a gente se concentra nesse esgotamento a partir do indivíduo, né? A partir de o Joãozinho que chegou no seu estágio mais alto de esgotamento e aí precisou se afastar do trabalho e de repente já não desenvolve mais outras atividades, de repente já não tem mais precisou pegar testados e aí já não aparece mais, já não vai mais ao trabalho, ou então a gente vai olhar para Maria que de repente não conseguiu dar conta, né, dar conta do trabalho e aí se afastou, enfim. A gente sempre olha para o indivíduo, a gente sempre olha isoladamente para o indivíduo. Então, quando vem essa proposta de falar sobre o burnout, eu sempre tento construir alguma coisa que é olhar sobre outra perspectiva, tentar olhar sobre outra ótica. E se ao invés de eu falar do indivíduo que está passando pela síndrome do burnout, eu conseguisse compreender o campo do trabalho que esse indivíduo está inserido? Como que são essas instituições de trabalho, como que é o cuidado em saúde, como que são as unidades básicas de saúde, pensar o campo do trabalho, colocar o trabalho em perspectiva,
para daí, então, entender que fenômeno é esse de esgotamento, como que nós chegamos nesse estágio de esgotamento. Muitas vezes a gente individualiza o processo e perde, dentro dessa individualização, o elo principal, que é como que eu, Tiago, estou frente ao meu trabalho. Como que o meu espaço de trabalho também favorece, às vezes, o adoecimento ou não, né? Ou então, como que as minhas relações favorecem esse adoecimento. Então, a gente sempre pensa o adoecimento do ponto de vista individual, particular. Mas a ideia hoje, depois de olhar um pouco para esse resgate histórico, para esses sinais e sintomas, que são muitas vezes vividos sim no individual, é tentar jogar uma luz sobre contexto. Vamos trazer o contexto social para essa discussão. O burnout ele vai ser entendido, então, como uma questão crescente de saúde coletiva aqui no Brasil, pelo menos como a gente viu nas nossas tabelas, ele tem crescido cada vez mais essa notificação e esse diagnóstico, né, de que alguém está passando pela síndrome de burnout. Mas, apesar de ele ser um problema recorrente na saúde coletiva, a ideia é entender, existe diferença aí de eu pensar isso, isso acontece com este grupo, grande grupo de pessoas, ou se isso está acontecendo no nosso meio social? Qual é a diferença de social e coletivo nessa discussão, né? Como que isso contribui ou não para essa discussão de adoecimento, para este processo do adoecimento? E aí, então, mais uma vez, vou fazer primeiro um resgate da ideia de trabalho, né? O quanto que o trabalho ocupa da nossa da vida da nossa população. Então, a gente falava, né? Eu trabalho 8 horas. Se a gente tiver aí uma noite ok de sono, também são 8 horas, mas a gente sabe que tem uma série de outras coisas acontecendo que é muito difícil a gente fazer esse equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Então, quanto que o meu trabalho ocupa da minha vida? O quanto que a minha atuação lá no CAPS ela está acontecendo dentro e fora também do meu espaço de trabalho? Quanto aquilo está ocupando dos meus pensamentos, da minha energia, da minha vivência, o quanto eu consigo me desligar do trabalho, né? Falavam um pouco antes sobre o home office, como que eu consigo me desligar do meu trabalho, que era às vezes o notebook naquele cantinho da sala, né? Então, trazendo essa ideia de pensar no trabalho, eu fui tentar ir atrás de referências que nós temos sobre o que é o trabalho, qual é o campo de atuação da nossa vida. Não é incomum hoje as pessoas chegarem no CAPS com ideação suicida, com pensamentos de morte, com um nível bem profundo de adoecimento e com sintomas depressivos, com processos depressivos bem significativos. E quando você começa a questionar, a entender, muito disso está conectado com as áreas de atuação, com os trabalhos que ela faz, né? Vou propor para vocês, por exemplo, um exercício. Você que está aí, tenta imaginar, né? Tenta trazer uma explicação, imaginar um cenário. Você chega, eu vou chegar e vou tentar te conhecer, e aí você se apresenta para mim. Agora, tenta se apresentar para mim sem me dizer o que você faz enquanto campo profissional. Tenta me dizer quem você é sem me dizer a sua profissão. Tenta me dizer quem você é sem me dizer com o que você trabalha. É muitas vezes muito difícil para a gente se apresentar, né? Eu comecei essa apresentação me dizendo, eu sou Thiago, sou psicólogo. Muitas vezes é o trabalho que diz o quanto a gente conhece sobre alguma coisa, é o trabalho que diz qual é o espaço da sociedade que a gente ocupa. Muitas vezes a gente atribui ao trabalho a visão de quem nós somos no mundo, né? É através das nossas atividades laborais que a gente se coloca no mundo, que a gente se diz no mundo, que a gente se entende como alguém que acessa ou não espaços específicos, territórios específicos, hobbies específicos, por que não? Né? Então,
muitas vezes é o trabalho que vai dando para nós também essa nota de organização social, né? E aí, procurando essas referências, da onde que nós teríamos, resgatando qual que é o nosso foco, qual que é a visão que nós temos sobre o mundo do trabalho, eu trago uma referência bíblica, não sou um religioso, mas trouxe uma referência bíblica lá de Gênesis, quando a gente vê, né, o seguinte verso: no suor do teu rosto comerás o pão até que voltes à terra. Então, quando a gente pensa sobre o que é o trabalho e como ele ocupa a nossa vida, a gente vai pensar aquela frase bem que parece quase, né, um mantra que a gente fala, que é o trabalho que dignifica o homem. Então, quando a gente começa a entender que na nossa sociedade frases como essa, visões como essa, estruturam a nossa visão e a nossa forma de pensar, a nossa profissão, o nosso trabalho, nosso campo de trabalho, a gente de alguma maneira também está começando a definir a nossa interação com o campo de atuação que a gente tem. Então, se eu olho que eu só vou ter uma vida, só vou merecer acessar as coisas se eu trabalhar, se eu tiver isso, né? Só isso é o que vai me dar dignidade. É claro que o campo do trabalho vai ocupar muito da nossa energia, da nossa vivência, do nosso esforço também. Não estou dizendo que não é importante, mas dizendo como nós nos posicionamos frente ao campo de trabalho. Então, eu me recordo de atender um usuário do CAPS e era muito engraçado quando a gente conversava sobre o campo do trabalho, enfim, ele trazia as questões e tal, e quando a gente chegava na questão de trabalho, ele me falava assim: Tiago, eu estou trabalhando com uma coisa que eu gosto muito, eu escrevo, né? Eu sou um escritor, eu gosto muito de escrever, mas tem alguma coisa errada. Eu disse: por que está errado? Ele disse: então, eu gosto muito de escrever, e eu estou ganhando o suficiente para pagar o meu aluguel, estou ganhando o suficiente para comprar coisas no mercado, para me alimentar, para comprar roupas, só que eu não estou sofrendo. E eu achei isso muito peculiar, porque a ideia que ele trazia de trabalho é que, bom, se é trabalho, eu não posso gostar. Se é trabalho, eu tenho que sofrer. Se é trabalho, eu tenho que reclamar quando for segunda-feira. Então, que imaginário é esse que a gente constrói? E eu estava falando aí de um jovem de 20 e poucos anos, então que trabalho é esse que nós temos, né? Que visão é essa do campo de trabalho, que muitas vezes tem a ver com o sofrimento, com a dor, com o castigo, com eu preciso sofrer para mostrar que estou trabalhando de fato, né? Se for divertido, não é trabalho. Assim como nós temos também um crescimento muito grande de problemas na terceira idade hoje, né? Nós temos um aumento da expectativa de vida, e aí, quando chega a terceira idade e não se consegue mais desempenhar uma função de trabalho, a gente vê principalmente muitos homens, muitas mulheres também, que se veem sem um lugar na sociedade, porque a gente entendeu que a sociedade está construída com base no trabalho, nas minhas atividades laborais. A gente olha para os nossos jovens saindo lá no ensino médio e tenta trabalhar com eles de, tá, o que você vai querer fazer para sua vida? Aí muitas vezes ele vai trazer alguma ideia que ele teve e a gente para e diz assim, ah, mas isso não dá dinheiro não, isso não funciona, isso não vai dar certo, é melhor procurar outra coisa. O quanto nós condicionamos o nosso trabalho e prazer não necessariamente andam juntos. Falando sobre isso, nós ainda vamos ter também a questão da perspectiva e do contexto. Então, se eu coloquei o trabalho agora em xeque para pensar como que eu me relaciono com esse trabalho, eu também preciso pensar em que campos são esses de atuação que nós vivemos. Para quem trabalha com uma unidade básica, a, a demanda de trabalho, o fluxo de trabalho, muitas vezes pode ser um canal direto para o nosso esgotamento, porque vai trazer ali, desempenhar de você uma série de coisas que você precisa fazer, é cuidar, é atender, é trabalhar com aquilo que está frustrando outra pessoa, os cuidados, os familiares, né? Então, pensando nesse campo de trabalho,
caso você atue numa uma UBS, é o que dentro desse campo é que pode trazer para mim prazer, o que dentro deste campo traz para mim desafios, o que dentro deste campo de trabalho para mim vai também trazer aí dificuldades. Se a gente for analisar o burnout a partir de uma perspectiva institucional, esse é um processo que a gente vai precisar fazer. Entender o meu campo de trabalho, entender quem sou eu dentro deste campo de trabalho, como que eu estou me olhando dentro dessa profissão, dessas atribuições e o que eu estou entendendo e conseguindo construir também a partir dessa visão. Quando a gente vai pensar num processo de saúde e doença, é claro que a gente vai ter que levar em consideração não só o campo específico do trabalho, mas tudo aquilo que a gente aprendeu. Talvez como que eu aprendi a olhar para o trabalho com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus professores, como que foi entender este processo de trabalho. É como que se construiu essa carreira, né? Como que se construiu essa visão de carreira. 10 minutos. Alguns exemplos, então, de análises que a gente pode fazer, de conceitos que a gente pode analisar no nosso contexto é classe social. E aí eu trago de novo para nós a reflexão de... Eu, às vezes, consigo pensar na síndrome do burnout num hospital, consigo pensar nela na vida de alguém que trabalha no OBS, mas e como que funciona nas populações, por exemplo, que acordam 5 horas da manhã, cruzam cidades inteiras, como que funciona isso quando a gente não está falando de uma classe social que tenha condições, inclusive, de pensar nos processos de adoecimento, né? Nós temos aí algumas pessoas, algumas classes que não vão conseguir nem olhar para isso como um esgotamento da saúde mental, que vão chegar talvez num CAPS e para ser atendidas com a ideação suicida, com a tentativa de suicídio, sem perceber que foi talvez lá do campo de trabalho, que foi lá da vivência do trabalho, que ela foi trazendo esses sentimentos todos e acabaram muitas vezes por colocá-la nessa situação de adoecimento mental. Geracionalidade, né? Como que a gente pensa a questão do esgotamento em saúde mental, como que a gente pensa a estafa de saúde mental. Se você for parar e ouvir, até saiu uma notícia recente, semana, sobre um cantor, e ele falou que ia dar uma pausa na carreira dele, enfim, e aí veio uma cantora conhecida, famosa, falando assim, nossa, essa geração não aguenta mais nada, porque a gente fazia 30 shows, 5 dias por semana. Então, esses aspectos também de entender qual que é o limiar do esgotamento de saúde mental. Eu falava mais cedo para todos sobre a questão das profissões diferentes, né? O que significa um burnout, por exemplo, num digital influencer, né? Que tem a vida exposta, que talvez vive desse movimento de aparecer, de ver. Então, pensar a geracionalidade, pensar que contexto que essa pessoa está inserida, nos auxilia muito na hora de entender se ela está passando por um processo de esgotamento criativo, de um esgotamento mental, de um esgotamento, de um adoecimento, de um processo de adoecimento. Né? Pensar essa geracionalidade, essas diferenças, é importante para o nosso diagnóstico diferencial. Talvez eu olhe para aquela função, talvez eu olhe para aquela pessoa, talvez eu olhe para a minha função, para o que eu exerço e digo assim, não, mas a minha mãe conseguia trabalhar 12 horas seguidas e ela conseguia, então eu preciso dar conta disso também. Que padrões são esses que nós nos colocamos, nós criamos, e nós criamos também para o outro. As crenças, como que funciona também a visão de trabalho dentro de uma crença, né? No outro slide eu havia colocado sobre uma citação bíblica, então como que a pessoa que é cristã vai ver o processo de trabalho, como que a pessoa de religião de matriz africana vão ver como que funciona a ordem do trabalho, a lógica do trabalho, como que isso opera na vida da pessoa, como que ela leva em consideração as suas crenças e o trabalho que ela desempenha. Contexto familiar, né? A gente falava uma mãe solo que além de ter todo o cuidado com a sua família, ainda vai ser a principal responsável, chefe dessa família, que vai trazer essa questão financeira para dentro de casa e o quanto isso pode ser, sim, adoecedor e o quanto isso é um reforço para esse adoecimento. Muitas vezes
a questão de habitação dessas pessoas, então aonde eu moro, com onde eu trabalho, com como esse deslocamento, com como isso funciona, também é um fator muito importante na hora de analisar esse esgotamento, né, esse cansaço. Deixa eu passar aqui. Então, voltando à ideia de singularização, então os perigos que nós temos quando a gente individualiza isso, quando eu ignoro as crenças, o contexto social, quando eu ignoro as minhas crenças, o meu contexto social, e individualizo esse processo. Digo, olha, eu não estou dando conta de ir trabalhar todos os dias alegre no CAPS porque é uma incompetência minha, porque é um processo meu, ou do quanto a gente, enquanto profissional de saúde, na hora de analisar esse funcionamento, né, esse processo de adoecimento dos nossos pacientes, também colocamos para ele a única e exclusiva responsabilidade de não estar conseguindo, ou de não conseguir se perceber nesse processo de adoecimento, né? Pensando então aí em linhas de cuidado, uma vez que a gente consegue identificar como que esse profissional, como que essa pessoa, como que esse paciente, como que nós estamos frente aos nossos campos de trabalho ou sobre os nossos próprios limites em relação ao esgotamento, a gente vai então começar a conseguir tecer uma linha de cuidado, né? Conseguir pensar em como fazer estes cuidados. O primeiro deles, é claro, talvez eu vou puxar um pouquinho, né, sendo psicólogo, a psicoterapia. A psicoterapia parece muito tem uma prevalência muito grande na linha de cuidado do burnout. Muitas vezes a pessoa vai conseguir dar uma parada, vai precisar parar daquelas atividades e aí é através da psicoterapia que ela vai fazendo essas reflexões que eu tentei propor aqui para nós sobre contextos, sobre crenças que eu tenho em relação ao trabalho, sobre crenças que eu tenho em relação à minha vida pessoal, ao meu trabalho, às minhas relações. Então, é através da psicoterapia que a pessoa consegue muitas vezes olhar para aquilo que ela está vivenciando e se entender também neste processo de adoecimento, né? E como também tentar construir formas de sair deste processo, conseguir construir uma relação saudável com o campo de trabalho, com a área de atuação. Lógico, nem sempre somente a psicoterapia consegue dar conta de tudo, dependendo do quanto essa pessoa está neste agravo da saúde mental, o quanto essa pessoa está imersa nesse processo, né, de adoecimento, ela vai precisar sim recorrer talvez ao auxílio medicamentoso. A maioria dos medicamentos que são utilizados aqui são os antidepressivos e ansiolíticos. São dois sintomas que costumam aparecer bastante, né? A anedonia, a falta de interesse, a falta de vontade de realizar alguma atividade, não só a questão laboral, né? A gente vai entender como um processo mais depressivo, ou então a ansiedade, ataque do pânico, enfim, outros sintomas que vão aparecendo em conjunto com o burnout. Muitas vezes o burnout ele não é o fim do processo, né? Muitas vezes a pessoa ela entrou neste processo de esgotamento e a partir dele vai tendo outros desdobramentos à medida que a gente vai ignorando esses sinais de que precisamos dar uma pausa e repensar as nossas atividades. Mas, contudo, ainda falando, né, de atenção primária, a prevenção é sempre a nossa principal estratégia, assim, né? Esse espaço que a gente tem para construir, para pensar sobre os espaços de trabalho, sobre as nossas funções, sobre as nossas limitações, sobre as nossas possibilidades, os nossos limites, criar este espaço para que a gente possa discutir abertamente sobre como a gente se sente em relação àquele momento, o diálogo. Sempre que a gente consegue construir uma estratégia de prevenção, a gente vai conseguir entender onde estão os nossos limites e aí trabalhar para que não precisamos entrar no processo de adoecimento para daí sim ir atrás do remédio, né? E aí remédio aqui eu digo psicoterapia ou medicamentos mesmo, mas atuar na prevenção antes de atuar quando já está estabelecido o adoecimento, né? E aí uma das estratégias que nós temos, né, são dentre os meses multifacetados de cores, a gente tem Janeiro Branco, que vai cuidar aí das questões de saúde mental, questões de saúde emocional também. Então aparece aqui como
uma importante campanha e um importante espaço para a gente repensar, né, e começar a construir esse diálogo sobre a forma como nós nos colocamos frente ao campo de trabalho, frente à vivência de trabalho, frente às nossas atividades que a gente desenvolve. Pessoal, a princípio que eu tinha preparado para a gente poder discutir e construir esse campo era mais ou menos por aí, né? Tentar trazer um pouquinho tanto desse conceito individual do burnout, mas principalmente a questão contextual dele, para a gente talvez pensar se ao invés de atuar em nós, apenas em nós, né, apenas no profissional, a gente consegue também entender que espaço de trabalho é esse que a gente está conseguindo construir no coletivo. Às vezes não sou eu que estou vivenciando esses limites, às vezes eu estou percebendo que o outro está chegando nesse limite, e como que a gente consegue atuar em conjunto e estabelecer esses limites mais saudáveis de atuação. Eu agradeço a todos, agradeço essa oportunidade, agradeço esse espaço, e era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Muito boa a tua apresentação. Eu estava aqui encantada, e enquanto tu falavas, Thiago, eu ficava pensando em outras coisas, sabe? Que a gente vai aumentando aquele assunto na nossa cabeça, e foi muito, muito legal a tua fala, assim, fez a gente pensar mesmo. Quero te agradecer muito por trazer essa reflexão tão importante pra gente, sabe? De uma forma tão tranquila, tão prática. Pessoal, como a gente tinha combinado ali no início, agora é o momento de tirar dúvidas. Indo um pouquinho ali para o nosso bate-papo, quem tiver mais alguma coisa para perguntar, já pode ir mandando, a gente ainda pode ir um pouquinho mais para frente no tempo. O pessoal tinha perguntado ali sobre o CID do burnout, e eu acabei respondendo ali, porque é uma coisa mais conhecida, né? Não é algo tão da tua área, né? Eu já me meti um pouquinho aqui, que eu também já sabia um pouquinho, e coloquei ali para facilitar o teu trabalho. E aí depois o Fabrício perguntou, ele disse que queria saber, né, se o Thiago tem alguma indicação sobre um aplicativo ou uma plataforma digital sobre esse tema. Ou também, né, que possa oferecer suporte ao usuário para bem-estar, saúde, focando no engajamento de hábitos saudáveis para reduzir estresse, ansiedade, etc. Bom, é uma pergunta bastante específica, né? Se eu conheço alguma plataforma específica, assim, eu não tenho essa indicação para fazer agora, especificamente, mas existem algumas práticas, e aí a gente vai pensar também em práticas que a gente consegue estabelecer com o nosso próprio espaço de trabalho, muitas vezes, né? Faz parte do papel do gestor também conseguir procurar esses espaços e criar uma rotina que vá pensar numa sessão de relaxamento, muitas vezes, que vá parar ali a jornada e conseguir pensar nessas atividades que vão trazer bem-estar e benefício. Como eu disse, se a ideia é repensar o campo de trabalho, então também deveríamos parar nisso, né, enquanto equipe, poder pensar quais são as melhores estratégias. Eu não tenho uma indicação específica para fazer, mas acho importante que a gente pudesse construir isso no que faz sentido. Muitas vezes, quando a estratégia que você vai usar, o aplicativo, o espaço, a plataforma que eu vou usar lá no CAPS, as estratégias que eu vou construir com o CAPS vão ser eficazes ou ineficazes em outro contexto, né? Então, eu não consigo te dizer uma única forma de fazer isso ou a específica para fazer isso, mas acho importante que cada equipe consiga pensar e construir. E é claro, se também ele tiver uma indicação, também gostaria de saber, assim, de conhecer essa plataforma, né? Que às vezes ele pode trazer para nós aí, de uma plataforma que a gente conseguisse pensar para construir isso com as nossas equipes, né? É sempre bem-vindo. Alguns que eu até não me vem o nome agora, mas todos que eu olhava e baixava, enfim, tanto para meditação, tanto para concentração, tem vários aplicativos. Hoje tem aplicativo para tudo, né? Sim, Mas sim. muitas vezes tu abre o aplicativo, usa 5 minutos e aí tem que pagar. É um aplicativo
gratuito, né, mais acessível, é algo mais difícil de ser encontrado. E até eu queria fazer um comentário, Thiago, sobre esse tema. A gente está agora numa naturalização das pessoas que dão conta de tudo, né? Então, a gente falou isso também sobre o período de lazer, né, o hobby, e o pessoal está fazendo do hobby algo mais profissional. Então, tu não podes mais fazer academia, tu tem que ser uma pessoa muito boa na academia, e aí tu tem que ser uma pessoa muito boa fazendo corrida. A tua velocidade de corrida tem que estar em X, o teu pace tem que estar em Y. Então, tem toda assim uma profissionalização do hobby, né? Mesmo que a pessoa não ganhe dinheiro com isso, a gente está vendo assim que as pessoas estão querendo ser muito boas, mesmo naquilo que não é a profissão delas. E eu acho que isso também pode ser uma característica que está prejudicando a saúde psíquica das pessoas. Porque acaba sendo uma cobrança muito grande para além do que tu já tens de cobrança no trabalho, para além de cobrança do que tu já tens e responsabilidade também em casa, enfim, como mãe, como tu falaste, né? Como mãe, como esposa, ou enfim. E isso é uma coisa que eu venho bastante assim percebendo, sabe? O quanto que as pessoas estão lutando. Eu vou ser um ser humano muito bom em tudo que eu faço. E, enfim, pode ser uma questão. Pegando um gancho nisso que tu traz, eu acho fantástico a gente conseguir olhar para esse movimento, porque ele é um movimento muito social também, né? Uma mudança de pensamento muito específica. A gente hoje abre o Instagram e a gente já tem que fazer outros movimentos, que é dizer para as pessoas que aquilo talvez seja comprado. Né? Eu via recentemente no Instagram uma influenciadora que dizia, olha, então, tá vendo esse corpo aqui? E ela fazia esse movimento de dizer, não, eu fiz uma cirurgia, por isso que ele tá assim, eu fiz desse jeito, eu fiz assado. Porque a gente também tem enquanto profissão agora, e aí aparece aí os digitais influencers, né? Vendendo uma ideia e vendendo as ideias o tempo todo de uma vivência, né? Uma ideia que cabe ali numa rotina quase impossível da gente cumprir. Como é que eu vou trabalhar 8 horas por dia, fazer 2 horas de academia e ainda sentar e fazer um jantar com os meus amigos e achar que tudo tá ok e viver, enfim, esse processo de tornar-se o melhor, como você traz, eu acho isso fantástico, a gente poder pensar nisso, também contribui muitas vezes para essa ideia de que nós temos de insuficiência, né? Então, eu não consigo fazer tudo isso, então o problema está em mim, então o problema está no que eu escolhi para minha vida, então o problema sou eu, não tem valor aquilo que eu faço, porque eu também estou comprando essa ideia, consumindo essa ideia. Né? Isso é uma coisa que eu trabalho muito em consultório com as pessoas quando elas chegam, que é o que a gente o que a gente costuma consumir nas redes sociais, o que ela costuma nos vender como uma verdade, né? E saber se eu consigo entender a diferença entre, tá, aquela pessoa vive para aquilo, né? A pessoa vive às vezes para ir na academia, às vezes para vender um produto, vender uma coisa, então o quanto isso nos coloca em padrões de ideais tão elevados que a gente também não consegue dar conta e acaba adoecendo tentando entrar nesse ritmo que não era o nosso, né? Ainda um pouquinho sobre as questões de criar esse autocuidado, existem sim também dentro desse mercado, né, pessoas que vão trazer essa ideia de autocuidado e que vão construir também conosco a ideia de autocuidado. Às vezes, para mim, por exemplo, autocuidado pode ser um momento de yoga, né? Pode ser eu fazer uma outra atividade de relaxamento. Às vezes, autocuidado para mim e que vai me ajudar muito nessa expectativa seja uma arte marcial, seja uma outra atividade que eu vá entender como autocuidado. Por isso eu acho tão difícil às vezes dizer uma única forma de lidar com e construir um autocuidado, mas pensar que, tá, para minha vida, o que faz sentido, né? Eu posso entrar num karatê e não precisar ser o faixa preta, né? Eu posso entrar e me divertir com aquele processo, eu posso entrar e achar prazeroso aqui. Muitas vezes a gente perde, eu concordo com você, a gente perde o prazer das coisas pela obrigação das coisas que nós temos que fazer.
né? Então, se eu for entrar, eu preciso estar ali perfeito naquilo. Eu E atribuo muito até essa, quando que. Pode falar. eu atribuo muito esse momento que a gente vive, assim, dessa venda, né, das atividades sempre. Não, e até que ponto o autocuidado é para si ou é para atender uma expectativa que a sociedade está impondo, né? Então, Sim. é um assunto complexo. E aí a gente traz um pouquinho para esse lado do trabalho, a gente vê pessoas fazendo alguma atividade porque está todo mundo fazendo o trabalho, a pessoa não gosta daquela atividade. Sim. Acaba sendo mais estressante, mas tem que fazer, porque a pessoa tem que ser alguém que consegue conversar com todo mundo e tal. É muito complexo, né, essa questão. E vindo um pouquinho ali para o chat, a Júlia comentou, agradeceu primeiro, né, o Thiago pela palestra. Ela disse que está fazendo um curso de comunicação não violenta, que aborda bastante a importância da mediação de conflitos no ambiente de trabalho. E pensa como que os espaços de comunicação sobre comunicação poderiam auxiliar na prevenção do burnout. No curso, fala-se muito sobre a importância do reconhecimento das próprias necessidades no ambiente de trabalho e, a partir disso, pensar de que formas a gente pode sanar essas necessidades. Daí a importância da psicoterapia, como o Thiago falou, né? E para conseguir compreender quais são as necessidades que estão por trás das nossas angústias. Eu concordo total com o que o Thiago falou, colocou ali, puxou brasa um pouquinho para a profissão dele, mas eu acho que a psicoterapia ela tem que realmente ser colocada em primeiro lugar, porque senão a gente acaba indo muito para um lado de medicação e acaba retirando às vezes essa pessoa do ambiente de trabalho para ela fazer tratamento, mas ela não melhora, né? Ela não consegue acessar o que está acontecendo, o que está incomodando ela, atrapalhando a vida. Então, é importante sim puxar a brasa para a psicologia ali. Pode ser. Eu costumo pensar também, até sobre essa questão do uso da medicação, a importância dos casos que ela tem e quando ela precisa ser utilizada, mas o quanto também usar ela como uma única linha de cuidado é individualizar, né? Eu estou de novo trazendo para aquela pessoa a responsabilidade dela melhorar em relação ao seu espaço de trabalho. A fala que a colega traz no chat é muito legal da gente pensar o quanto eu crio esses padrões de que eu preciso dar conta, o quanto eu não consigo comunicar para o outro de que aquilo está avançando um limite meu, e aí eu me sinto na obrigação de fazer aquilo, e de repente o problema sou eu novamente, porque daí eu sou afastado do campo de trabalho, eu não consigo mais exercer as atividades, como se isso não fosse um processo coletivo, construído no coletivo, né? Então, o quanto às vezes esse problema ele vai singularizando uma experiência que é da equipe, né? E enquanto gestores também precisam ter esse feeling, essa atenção a como que a minha equipe está se comunicando, o quanto isso vai gerando marcas, esses ruídos nas comunicações também vão gerando marcas, também vão adoecendo essa equipe, né? E também o quanto eu tenho muitas vezes essa rotatividade, né? A equipe está sempre com menos um, sempre com menos um. O quanto isso tem a ver também com a impossibilidade de atuação naquele campo, o quanto eu estou conseguindo parar e ouvir o que as pessoas estão trazendo, né? E aí a psicoterapia, ela aparece tanto numa questão que auxilia no individual quanto no coletivo, porque eu consigo estabelecer melhor os meus limites a partir do que eu os reconheço e consigo também comunicar isso para o outro, né? À medida que eu consigo perceber isso de mim mesmo, eu também consigo passar para o outro. Como eu estou entendendo esse movimento e o que a gente pode para melhorar. Não se trata de convencer as pessoas, mas se trata de tentar construir com elas alguma coisa que faça sentido. Com certeza. E o William perguntou se existe, qual é e se existe o tempo determinado para o tratamento. Eu acho muito difícil, William, falar de qualquer condição de adoecimento um tempo determinado. Cada pessoa é uma pessoa, cada contexto é um contexto, cada trabalho é um trabalho, enfim,
corpo é um corpo, né? Então, não existe um tempo determinado, né? Não consigo te estabelecer um prazo. Se a gente fosse falar de questão de funcionamento de medicação e coisas para o campo da medicação, hoje atuando no CAPS e vendo meus colegas atuarem com a parte medicamentosa, vou te dizer aí que uma medicação vai precisar de um mês, né, para começar a fazer ali os seus efeitos, mas falando da minha área da psicoterapia, é muito complicado. Às vezes a pessoa vai ter ali 3 meses em psicoterapia e aquilo fez super sentido para ela, já consegue ver o mundo de outra maneira. Às vezes ela vai precisar de um ano, às vezes ela vai precisar de 6 meses, 7 meses. Não tem como a gente cravar um tempo específico. O que a gente pode entender é que isso precisa ser uma construção, né? A gente adoeceu, não foi de uma hora para outra, então muitas vezes a gente não vai melhorar também de uma hora para outra. A gente precisou de anos para adoecer, talvez a gente precise de um tempinho aí para se recuperar desse adoecimento. Com certeza, Thiago. A Júlia comentou que ela também reflete sobre como que ainda é um tabu, né, entre nós falarmos sobre os sentimentos no ambiente de trabalho. E muito importante esse espaço que tu proporcionou, Thiago. Em nome da DAPS, ela agradeceu por ter aceitado esse convite e por estar com a gente aqui hoje. Muito obrigado, eu que Ela, agradeço. ela comentou também que existe um aplicativo para atividade física gratuita presencial em algumas capitais, incluindo Florianópolis, se chama Mood. Depois aqui teve alguns compartilhamentos de página do YouTube aqui. Acho que talvez pode ter algum conflito de interesse, talvez eu não possa também divulgar, mas esse que é daqui de Florianópolis, acho que não tem problema. Uhum. E o Jorge comentou sobre a importância de ter rede de apoio, né, uma rede social. Sim. E a Keila comentou que esse tema é muito rico e importante para inserirmos no nosso processo de trabalho, principalmente na área da saúde, com certeza, Keila. Toda E ela certeza. comentou que agradeceu, né, pela partilha, que ela está amando participar. Sendo fantástico, realmente, Keila. Eu acho que é isso. Eu tô com 590 perguntas e comentários na minha cabeça, mas eu não posso me passar mais. Eu acho que é um assunto que acaba abrindo curiosidade e mais discussões. Isso é fantástico e é sinal que tu conseguiste abordar bem o assunto e trazer a gente aqui para essa participação. Eu quero agradecer, então, Thiago, em nome do Telesaúde e também as férias, né, por tu ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Foi riquíssima a nossa troca. Eu espero te ver novamente como palestrante aqui no Tele. E é isso. Se quiser fazer as suas últimas palavras, fique à vontade. Eu só tenho a agradecer ao convite, tanto da DAS quanto da equipe da Telesaúde, que deu todo esse suporte aqui. É muito novo para mim também esse formato, né? Até a Roberta tinha questionado se eu já tinha feito alguma vez, não fiz. Gostei bastante, espero também a gente poder ter mais trocas, ter outras construções aí para fazer. Eu gostei muito de ter esse espaço, de construir isso com as pessoas, os comentários. Eu agradeço todo mundo que mandou perguntas, que contribuiu. Eu acho que só se constrói alguma coisa em psicologia e em vida e em sociedade quando a gente consegue abrir esse espaço de diálogo e discutir francamente sobre, né? Entender onde que estão ali os nossos conhecimentos, onde que a gente pode também contribuir, onde que a gente pode acrescentar. E só tenho a agradecer essa oportunidade, esse espaço.